Pronto, que está chegando agora, tá? Estamos gravando, eu estava falando algumas coisinhas sobre cronograma anteriormente, sobre retorno e tudo mais. Qualquer coisa a gente tira a dúvida lá no grupo do WhatsApp. Mas comecei a gravar agora, né, para que fique salvo para as outras pessoas quando forem ter acesso. Uma coisa que eu quero perguntar a vocês, em relação à atividade dessa semana. Teve alguma questão que teve dúvida? Alguma questão que você quer que seja esclarecida? Não vi isso? Entendeu? Se tiver, fale agora, o cálice para sempre. Porque aí a gente pode fazer uma revisãozinha das questões que vocês tiveram dúvidas e aí a gente parte para o conteúdo de hoje. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu ainda não fiz o questionário com questões assim particulares, mas assim, a gente tem um prazo de entrega até o dia 6? Isso, entenda, ó, eu coloco os prazos para que vocês não acabem se embolando, tá, dentro dos materiais. Mas, caso você tenha algum motivo que não possa realmente responder essa semana, você pode acumular e responder tudo junto de uma vez. Só que aquela coisa, eu vou estar postando ali semanalmente aquele levantamento, tá certo? Também, se responder fora do prazo, não me cobre levantamento também fora do prazo. Toda semana eu faço o levantamento e aí, na medida que você vai respondendo, eu vou apurando. Então, fora esse problema do colega que não conseguiu responder, que ele vai responder depois, alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida que queira tirar? Se sim, gente, fale logo, eu estou com os slides abertos. Eu nem sei. Em relação a... Entendi. Mas em relação às alterações pós-mortem, ali os fenômenos abióticos, mediatos e imediatos, isso vocês viram, eu acredito que não tem muito bicho de sete cabeças. Professor, tá ouvindo? Oi, tô. Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Sou eu, Denise. Boa tarde. Diga, Denise. Boa. Então, eu fiquei na dúvida que o senhor explicou, só que eu lembro o senhor ter explicado a eutanásia. E a eutanásia ativa e passiva. Eu me confundi um pouco nisso aí. Nos slides que eu mandei, tem um slide que tem lá eutanásia ativa, eutanásia passiva, ortotanásia, suicídio assistido, homicídio. Aquele slide ali foi o único que eu tirei o conceito ipsiliter, como está no slide, e coloquei na questão. Então, com base naquele slide, no conceito, você consegue responder as questões tranquilamente. Aquela questão, ela era uma questão onde tinha 5 colunas, e aí você tinha que fazer o correlacionamento do conceito com o termo, entendeu? Por exemplo, eutanásia, qual o conceito de eutanásia? Eutanásia ativa, qual o conceito de eutanásia ativa? Eutanásia passiva, qual o conceito de eutanásia passiva? Eutanásia voluntária, entendeu? Então, aquilo ali era uma questão que eu costumo chamar de ligue-ligue, né? Aquela ligue-ligue. Foi isso aí que eu não entendi, que eu botei tudo doido lá, tudo errado lá. Aconteceu? Você fez pelo celular? Foi. Eu acho que foi você que falou comigo. No celular, às vezes, na vertical, não aparece todas as colunas. Você tem que colocar na horizontal, porque aí ele vira no modo paisagem, e aí você consegue selecionar qual a resposta correta, entendeu? Entendi. Foi isso aí que eu não vi. Aí botei tudo errado lá. Aí você se atrapalhou. Mas não se preocupe não, como eu já falei, já expliquei no manual de vocês. Basta a pessoa responder. Claro que a questão de estimular a busca do conhecimento fica a encargo de vocês, que a pessoa terá nota integral. Então, vamos iniciar o conteúdo de hoje. Fora isso, mais alguma dúvida? Se tiver, no decorrer da aula, a gente vai tirando, tá bom? Ou não, deixei no mudo. Pronto, deixar no mudo. Naí está tentando entrar, eu espero que ela consiga. Daqui até lá, de hoje que eu já aceitei ela aqui, até agora não vai. Então, vamos lá. Tá certo? Hoje, nós vamos falar... A luz está muito incomodando ali atrás da janela. Acho que eu vou deixar sem minha imagem. Deixa eu ver. Dá para ficar aqui no cantinho. Então, vou ficar com a cabeça aqui, ó. Agora tem que ficar me policiando. Vou botar essa cabeça para cá. Pronto. Hoje, nós vamos iniciar as energias de ordem física,
como eu falei para vocês, é um conteúdo grande, né, esse conteúdo de traumatologia forense. E você vai subdividir, né, subclassificar as energias de ordem física com base na temperatura, pressão, eletricidade, radioatividade, luz e som. Então, na aula de hoje, nós veremos as lesões causadas pela temperatura, tá certo? Que vocês vão entender o que é uma geladura, o que é uma queimadura, de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, geladura de primeiro, segundo, terceiro grau. Aprender a diferenciar essas questões, tá certo? E no final dessa aula, eu espero que dê tempo, mas com fé em Deus vai dar, tá certo? A gente vai aprender a calcular a superfície, a área de superfície de queimados, tá certo? No caso, a área de superfície corporal queimada. Aprender a diferença entre adulto e criança. Você vai se perguntar, professor, eu faço enfermagem, faço medicina, faço, sei lá, qualquer outro curso de saúde e aprendi a calcular de forma mais esmiuçada. Você tem que entender que o cálculo que é feito de forma esmiuçada é visando o tratamento da vítima, tá certo? Neste caso, a gente está visando a constatação no laudo de que ela apareceu lá no IML com X% da superfície corporal queimada, tá bom? Então, vocês vão aprender com base no exame cadavérico, tá certo? Não é exame de vida em vida, que é o modo mais simples de se calcular. Mas vamos lá, gente. Falando das energias, né, de ordem física, vão ser energias que serão capazes ali de movimentar... Eita, mais 2 pessoas querendo entrar aqui. Joséildo também parece que caiu. E Nair, coitada, não tá conseguindo entrar de jeito nenhum. Se ela botar lá no grupo, gente, não tô conseguindo entrar pelo link, eu peço a vocês que publiquem para ela o ID e a senha, tá bom? Que for a turma de Nair. Nair, eu acho que é segunda-feira de manhã, se eu não me engano. Tá bom? Então, vão ser energias capazes ali de modificar o estado físico dos corpos, né? Sendo assim, causando lesões ou até mesmo a morte dessas pessoas, desses indivíduos. E as mais comuns são essas subclassificações que eu falei para vocês. Tá bom? Então, nós teremos as lesões que serão produzidas por calor. Seja esse calor um calor frio, um calor quente, e esse calor quente vai se subclassificar em difuso e direto. Por difuso, entenda indireto, tá certo? Esse calor indireto, esse calor difuso, né, ali pelo calor quente, vai ser, na verdade, o que a gente chama de termonoses, né, que por sua vez são as insolações, as intermações. O calor que atinge de forma direta, a gente vai chamar, no caso do calor quente, de queimadura, tá certo? E aí nós temos também as lesões causadas ali pela oscilação da temperatura. Por termonoses, professor, nunca vi esse termo. O que significa? Por termonose, você vai entender que, na verdade, são os danos orgânicos que serão ali causados e até mesmo a morte provocada pelo calor por meio da insolação ou intermação. Você fala, alguém pode morrer por insolação? Pode sim, criatura. Óbvio que pode morrer por insolação. Tá? Vixe, esse álcool tem um cheiro de cachaça, misericórdia, de licor. Mas vamos lá. Então, da mesma forma que você tem as lesões produzidas pelo calor quente, você também vai ter as lesões produzidas pelo calor frio. E são chamadas de geladuras. A gente já viu, obviamente, usualmente algumas pessoas falando sobre queimadura pelo frio. A queimadura é pelo calor quente, tá certo? A geladura que é pelo calor frio. E eu tô com meu dedo até hoje ruim, mas já tá descascando, graças a Deus, estou melhor. Tem um aspecto geralmente pálido, né? E anserino, que vai remeter ali, que é relativo à semelhança ou ao pato ou ao ganso. Aceitei Nair de novo aqui. Será que ela vai agora dessa vez, meu Deus? E frequentemente vai evoluir para uma isquemia ou necrose ou gangrena. Por que, gente, evolui para necrose ou para gangrena? Vamos lá, remeter lá as aulas, relembrar as aulas de anatomia. Quando eu falei para vocês de sistema circulatório, quando eu falei para vocês também, não sei, vocês não tiveram sistema muscular comigo, que foi turma antiga. Mas eu expliquei para vocês o seguinte, alguém quer falar uma coisa? Liberou um áudio aí? Não. Expliquei o seguinte, os vasos, né, o sangue, mais precisamente falando, ele tem uma função, né, que ali a sua célula, a hemácia, o eritrócito, assim chamado, tem uma função de levar oxigênio para as células que precisam utilizar esse oxigênio como energia, como fonte energética, tá bom?
Então, esse oxigênio ele precisa chegar até lá que seja o hálux, ou seja, o dedão do pé, o famoso dedão do pé, que vocês não chamam mais de dedão do pé, mas agora se chamam de hálux. Então, se caso você tem uma temperatura muito baixa naquela região, a ponto de causar uma vasoconstrição periférica, você vai fazer o quê? Impedir o carreamento de oxigênio para aquelas células da periferia. Em consequência disso, a célula, que por sua vez não está sendo nutrida pelos seus nutrientes, né? Chega a ser redundante, vai acontecer o que com ela? Ela vai entrar em uma morte celular. Que isso a gente vai chamar de necrose ou a especificação da necrose chamada de gangrena. Tá bom? Então, a necrose no calor gerado pelo frio, nas geladuras, por exemplo, ela acontece pela vasoconstricção abrupta, tá? Que acontece na região das extremidades. E você percebe que, nesses quesitos, as extremidades são quem mais sofrem. Por quê? Porque você tem microvasculações ali, tá certo? São microvasos que são muito mais fáceis de causar uma vasoconstrição. É diferente você causar uma vasoconstrição, sei lá, em uma aorta, por exemplo, que é a artéria mais calibrosa do nosso corpo, e causar uma vasoconstrição na artéria pediosa, né? Que é lá embaixo, já é bastante ramificada. Então, é muito mais fácil você colabar os vasos mais periféricos. E, por isso, gera esse estado de isquemia. A isquemia nada mais é do que você impedir o fluxo sanguíneo para aquela região. Lembrando que é como se fosse um infarto, tá? Mas esse infarto não é do músculo miocárdio. São infartos ali das células e da musculatura periférica dos membros inferiores ou também superiores, a depender qual foi o membro que ele entrou em contato com essa superfície em baixa temperatura. Ok? Então, na Primeira Guerra Mundial, era muito comum as lesões produzidas pelo frio, porque esses soldados que iam para a guerra, né, iam para ambientes muito frios, não tinham botas suficientes para fazer reposição. Por exemplo, eu que sou militar, né, acho que todo mundo sabe disso, a gente tem uma formação que é chamada de jornada de instrução militar, que bota você no meio do mato, uma semana e você vai ter que se virar, porque você tem a roupa do corpo, entendeu? E muitas pessoas apresentaram essa característica do pé de trincheira, porque Chapada Diamantina é muito gelada, tá certo? E ali você tinha uma única bota para usar todos os dias. Se você ficasse sem bota, você corria o risco de acidentar o pé em algum espinho, alguma pedra, alguma coisa do tipo. Mas você tinha que utilizar aquela bota molhada, em baixa temperatura, por muito tempo, você apresentava esse pé meio que enrugado, que é o chamado pé de trincheira, tá bom? E as geladuras, elas vão apresentar ali tanto o primeiro, segundo e terceiro grau. No primeiro grau, nós teremos a apresentação, né, de uma forma de eritemas. O professor, mas eritema eu aprendi que pode ser causado por fricção, por exemplo, uma fricção de um cinto, uma fricção de um elástico de sutiã, entendeu? Até mesmo reações alérgicas, ou até mesmo calor quente. Gente, entenda uma coisa. O eritema é um sinal característico da geladura de primeiro grau, da queimadura de primeiro grau e de outras patologias fins, tá certo? Não é específico, não é patognomônico das lesões produzidas pelo frio, não, tá certo? Então, o mecanismo que se deu o eritema que vai ser diferente, tá bom? Alguém liberou o áudio? Quando você liberar o áudio, você fala assim, professor, porque aí já interrompe e eu já deixo espaço para você falar, se caso for alguma dúvida, tá bom, gente? Para também não ficar só um monólogo e tal. Então, vamos lá. Alguém respirou aí. Será que o pessoal está tentando falar e não está conseguindo por causa da conexão? Pode ser isso também, viu? Só tem 14 pessoas, gente. Tá pouquinho, viu? O pessoal faltou hoje. Então, a de segundo grau, gente, geralmente vão causar os flictenas. O que são as flictenas? Flictenas. E aí, criatura, você que liberou o áudio, quer perguntar? Eu acho que não. Então, os flictenas, gente, vão ser nada mais do que vacuolizações, né? Formação de bolhas, onde você vai ter um líquido, né? Que extravasou para aquela região do subepitélio ali e formou essa bolha cheia desse líquido intersticial, que na verdade é um exudato, né? Que foi formado de modo a tentar proteger, né? Ali a sua pele. São as famosas bolinhas, eu vou mostrar para vocês lá na frente.
algumas pessoas me perguntaram se eram parecidas com, se podem ter flictenas de A. As flictenas de A são as famosas enfisemas, né? Que isso aí vocês vão ver lá no módulo de lesões causadas por pressão, tá bom? O terceiro grau, né? Porque na geladura e na queimadura, você tem o extravasamento de líquido do intestino, que é o exudato, tá certo? Esse exudato que fica dentro dessas bolinhas, tá bom? Então, por isso que é líquido e não ar. O terceiro grau, né, ali já vai ser o estágio da necrose ou da gangrena. Alguém perguntou alguma coisa no chat. Pode repetir depois as características causadas pelos eritemas? Para mim, travou aqui. Posso sim, Fabiana. É o seguinte, os eritemas, eles podem ser causados por vários tipos de situações adversas. Por exemplo, uma fricção de um sutiã, de uma cueca apertada, de um simal, entendeu, da pessoa, até mesmo uma abrasão, um atrito que você tenha com uma mesa de computador, sei lá, uma pulseira, qualquer coisa desse tipo pode causar um eritema, bem como as queimaduras e as geladuras de primeiro grau. O que acontece o mecanismo do eritema será um mecanismo diferenciado nessas determinadas situações, tá certo? A gente não vai ter o mesmo mecanismo para tudo, porque o eritema é um sinal característico de várias situações. Não é uma situação patognomônica de lesões produzidas pelo fio. Foi isso que eu tinha explicado, eu acho que na hora que seu computador travou. Professor. Oi. Lilian, deixa eu te falar. Nesse primeiro tópico aí, a dermatite por contato, no caso. A gente que tem esse problema de dermatite por contato, esse eritema aí, ele tem alguma coisa a ver associado com a dermatite por contato? Não, entenda. O eritema é um sinal. Você chegou no dermato e falou, olha, eu tô com uma dermatite, sei lá, uma dermatite por contato, dermatite atópica, que causou essa certa rubefação, e tem prurido e tal, aí vai deixar de ser só um eritema, vai ser a formação de placas também, urticariformes e tudo mais. Tudo isso pode se manifestar no formato de um eritema. O eritema é um sinal, entendeu? Tá. Esse sinal eritematoso, ele pode estar presente em várias situações, não necessariamente... Porque no meu caso, eu tenho dermatite por contato, aí eu venho a óbito, né, no caso. Vamos supor assim, um paciente que tem problema de dermatite por contato, ele vai a óbito. Aí você falou com relação à alça do sutiã, a cueca apertada, o contato de um... Porque geralmente quando você tem fricção com alguma coisa muito tempo, fica e incha a pele, e você pode confundir com o quê? Que ali houve uma agressão ou uma lesão. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de sinal, né? Isso no corpo. Mas é isso. Deus o livre, você quando morre, você vai estar... Se você morreu em casa, vai estar com a roupa. Não é isso? Vestida? Deus, eu acho que sim. Então, se você vai com essa roupa para o IML, porque os vestígios, se sua morte for uma morte suspeita, a roupa é um dos principais vestígios que serão utilizados. Lembrem da aula de perícia, tá certo? Então, quando a pessoa recorta a sua roupa ali pelas costuras e retira a sua roupa e vê aquela área de fricção, justamente ele vai entender que não foi uma lesão causada por um ato violento, e sim uma abrasão de um elástico apertado na sua roupa, por exemplo. Entendeu? Inclusive, entendi. Se for com estágio mais avançado, já vai ter apresentado livores, e os livores serão poupados na região de fricção. Entendeu? Então, tudo isso é relacionado. E outra coisa, é muito importante, porque eu não dei aula de perícia para vocês como eu queria dar, mas é muito importante que vocês entendam que todo cadáver, quando chega no ML, ele tem uma história. Como assim uma história, professor? O paciente, quando você atende ele, né, ali dentro do intra-hospitalar, eu falando assim, no nível de área de saúde, a gente não faz uma anamnese, uma coleta de dados? No cadáver, a gente não pergunta o cadáver está morto, a gente vai ter uma espécie de dinâmica que vai ser relatada em um laudo que deu entrada nesse cadáver lá no ML. Seja ele de uma unidade de saúde, seja ele de uma operação policial, tudo isso é levado em consideração. Então, a primeira coisa que eu gostava de fazer quando os cadáveres chegavam lá no ML era olhar a história. Porque lá falava, o cadáver foi encontrado em decúbito dorsal, decúbito lateral, dentro de casa, há 3, 4, 5 dias. E a partir daí, você vai criar na sua cabeça, tá, meio que um roteirinho do que você vai procurar naquele cadáver. Entendeu? Um exemplo bem prático. Uma criança chegou lá há 4 meses, a mãe deu entrada na UPA informando que a criança tinha broncoaspirado lingal. E aí a gente leu a historinha e foi procurar o quê? A broncoaspiração. Quando a gente abriu o estômago, não foi uma broncoaspiração. Foi um envenenamento, né? Mas só para vocês entenderem que
a provocação do laudo do guia, da guia ter informado que teria sido uma suspeita de broncoaspiração fez com que a gente criasse esse roteiro para poder fazer essa necrópsia. Então, vocês que dão isso, não vou me estender, porque isso aí é aula de perícia, né? Vocês já viram, não sei como viram, mas já é um conteúdo passado. Mas entendeu, Lilian? Então, tem lesões que são lesões características de violência e são lesões que não são características de violência, tá certo? Uma lesão dessa, onde você visualiza ali a vestimenta, você sabe a história daquele cadáver, você vai entender que ali não é um ato, não foi uma lesão por violência. E as lesões por violência geralmente formam as equimoses, os hematomas que a gente viu na aula passada. Então, aqui só uma situação bem prática, para vocês entenderem o que eram os pés de trincheira, né? Isso aqui já é uma necrose formada, né, secundário ao estágio, né, de geladura, tá bom? Aqui é um estágio inicial, né, que são aquelas formações de rugosidades na face plantar dos pés. Quem também trabalha muito temperaturas muito frias, utilizando as mãos, aparentam esse aspecto também nas mãos, que a gente chama de mãos de lavadeira, né? Porque fica muito tempo submerso e tal. O afogado, vocês não viram comigo ainda não? Ah, vocês vão ver comigo em asfixias mecânicas e asfixias naturais. E vocês vão ver no afogado, tá certo? Que tem essa característica também do pé de trincheira, das mãos de lavadeira, justamente por estar muito tempo submerso. Tá bom? E olha que você tem umas regiões de palidez que são sugestivas que essa área teve uma vasoconstricção periférica tal que não há mais suprimento sanguíneo para aquela região. Professor, é reversível? Claro que é, criatura. Qual é a vasoconstricção que assim? Claro que se você tirar da temperatura baixa que ele se encontra, ele vai vasodilatar, se aquecer esse paciente, ele vai vasodilatar. Mas se ele entrou em óbito, nessa situação de baixa temperatura, onde você já visualiza essas áreas pálidas e tudo mais, infelizmente, não tem como reverter. Tá certo? E aí, só para vocês entenderem o que foi o pé de trincheira, tá certo, gente? Foi chamado, considerado como síndrome do pé de imersão, porque o pé ficava imerso a uma temperatura baixa por muito tempo. Temperatura baixa, entenda-se a bota, tá bom? Desses militares que ali estavam na Primeira Guerra. É uma condição grave que resulta nos pés geralmente molhados por muito tempo. A condição ela se tornou conhecida durante a Primeira Guerra Mundial, quando soldados entrincheirados em condições frias, úmidas e sem meias ou botas extras para ajudar a manter os seus pés secos, desenvolviam bolhas e maceração nos pés, tá certo? Então, tem muita gente que fica assim, não, mas eu vou proteger meu pé só do calor. Coloque seu pé numa superfície bastante fria para você ver. Alguém riscou meu negócio aqui? Olha o problema desse computador. Pelo amor de Deus, riscaram. Os bonitinhos botaram 2 pontinhos. Já falei, o computador tá ruim. Aí vamos lá falar um pouquinho do eritema, né, que é o primeiro grau. Como já falei para vocês, vai ser uma vermelhidão da pele, né, e pode não ser causada por doenças subjacentes. Algumas causas comuns são a queimadura por sol, a fricção, roupas justas, massagens, pressão excessiva, tá? É uma área, rubor ou até mesmo exercícios. Quem nunca fez ventosoterapia, né? Quer dizer, eu nunca fiz, mas eu já vi várias pessoas. E é uma moda, né? O pessoal saca aquele negócio todo aqui. Fez ventosoterapia, né, menino? É maravilhoso. Vamos fazer acupuntura também. Aí, vamos lá. O eritema, tô doido para fazer acupuntura, só que não tenho coragem. Mas vamos lá. Mas é preciso confiar, né, nos profissionais que a gente vai se submeter. Por isso que eu não tenho coragem, porque eu não conheço, assim, alguém, sabe? Mas eu vou experimentar um dia uma sessão, porque eu tô muito estressada, liberar esse negócio. Aí, vamos lá. O eritema pérneo, que é esse que a gente está falando, né, das geladuras, é uma condição inflamatória da pele que ocorre após exposição ao frio e se manifesta em lesões eritematoviolaceas, tá certo? Geralmente pruriginosas. O que é pruriginoso, professor? É algo que cause a famosa coceira, tá certo? E muitas vezes dolorosa nas extremidades. Ocorre devido a uma resposta vascular alterada após a exposição ao frio. É justamente o que eu falei para vocês. Essa resposta vascular de vasoconstrição periférica, falta de suprimento sanguíneo para aquela região. E aí, aquela região está mais suscetível, não só a possíveis estágios de avançados de necrose ou gangrena, mas também de infecções por micro-organismos oportunistas. Tá certo?
Por isso que a famosa frieira se dá, geralmente, quando vocês deixam o pé úmido, sem higienizar, porque aquela região está muito mais propícia à proliferação de micro-organismos. E aqui você tem uma região de eritema, tá vendo? Um pouco edemaciado, os pés, as unhas cortadinhas, né, menina? Bonitinha essa unha. Porque se tem uma coisa que me chama atenção é o pé da pessoa. Você olha logo pro pé. Você fala, se o pé tá bem, o resto tá. Agora, tem gente que eu vou contar. Mas vamos lá. As flictenas, como eu já falei para vocês, né, que vão ser apresentadas ali nas geladuras de 2º grau, vai ser a elevação revestida por epitélio e vai conter ali dentro dessa bolinha, né, dessa vesícula, o líquido e com mais, geralmente, de 1 centímetro. Se for abaixo de 1 centímetro, não é chamado de flictena, tá bom? É só considerado uma lesão de alto relevo. É sinônimo de bolha, como eu falei para vocês, quando nos queimados, o nosso sistema linfático manda um líquido para ajudar o corpo a conter a queimadura. Assim, evita a perda de sais minerais e água. Como eu já falei para vocês, ela pode se manifestar tanto na queimadura, por calor quente, quanto na geladura, por calor frio. E aqui você tem uma área bem eritematosa, tá vendo ao redor? Bem rosada, avermelhada. E aqui você tem a formação, ó, de um flictena enorme. Aqui tem outro, do outro lado aqui também tem um flictena. Ô, professor. Oi. Como é que você consegue definir se foi por calor ou por frio? Calor por frio. Eu sabia que essa pergunta ia vir. Geralmente ele vem em secundário um acidente. Aí você vai ter que confiar em quem? Na história do cadáver que veio com ele. Porque lá vai dizer, ó, ele se acidentou numa empresa onde manipulava materiais em baixas temperaturas. Você não tem uma característica física que leve você a discernir que foi calor quente ou calor frio. O máximo que você pode utilizar é a questão da temperatura. Mas você sabe que o corpo do cadáver ele tende a perder a temperatura normalmente após, né, ali o incidente. Mas se ele morreu queimado, a temperatura que ele vai perder vai ser mais lenta do que a temperatura de um indivíduo que morreu, obviamente, ali por geladura. Tá certo, Júlia? Então, entenda, a diferença vai estar onde? Na história do cadáver. Eu tenho um professor que ele fala direto. Quem faz essa história, professor? Oi? Essa história é do cadáver, quem leva? O ML? Vem junto. Meu Deus do céu. Gente, vocês viram documentos médicos legais, não viram? Vocês viram guia de encaminhamento de cadáver? Viram. Esse guia de encaminhamento de cadáver, ele vai para o IML, ele vai para o SVO e vai para a delegacia. São 3 vias. Né? O SBO, se caso for a morte, a investigar a morte natural. Então, nesse guia de encaminhamento de cadáver, o médico assistente que prestou assistência àquele cadáver vai dizer, olha, o cadáver se acidentou tal e tal, no dia tal, porque a gente é obrigado a colocar isso no prontuário da vítima, entendeu? E essa historinha será levada adiante lá para o IML. O cadáver que chega a ser história, nem que seja uma ocorrência policial, não é necessariamente considerado, digamos assim, não ignorado, tá certo? No cadáver que vem ignorado, aí sim, é muito fácil de você não ter essa história que é como se fosse uma HDA, uma HMA, uma história da moléstia atual, uma história da doença atual. Pronto, você tem isso também, que é uma evolução do paciente, nesse caso, a evolução do cadáver. Como ele chegou a óbito? Tem que ter uma história. Ah, eu peguei ele em óbito, por mais que diga assim, já estava em óbito, me diga, estava em óbito onde? Em que lugar? Tem pessoas que podem testemunhar onde foi esse óbito? Entendeu? Se acidentou onde? Empresa de quê? Trabalhava com quê? Com temperaturas altas, com temperaturas baixas, e a partir daí você vai entender que essa lesão pode ser causada ou por uma lesão gerada por... Eita! Quase não sai agora. Ou temperaturas de calor frio ou de calor quente. Entenderam essa situação? Pelo amor de Deus, se vocês quiserem revisar, revisem. Tá? Os conteúdos que vocês viram lá, tá certo? Lá atrás, de documento médico legal. Mandei as aulas já, todas para vocês, tá bom? Mandei essa de documento médico legal, mandei até em PDF, para facilitar, porque são vários slides. Se você quiser dar uma revisada para a vida de vocês mesmo, tá certo? Porque em concurso público são questões muito típicas de cair, né? E aí você escorrega, lá vai uma. Então, aqui você tem a formação de um flictena, tá vendo na mão de uma criança, que não necessariamente essa formação de flictena pode ter sido ou por calor quente ou por calor frio. Aí você vem, professor, e aí? Foi calor quente, calor frio? Foi uma situação acidental? Que tipo de situação acidental pode causar um flictena, gente? Alguém sabe? Queimadura de ferro, ferro de engomar.
Mas ferro de gomar é quente, não é? Então, é um acidente por temperatura. Mas, vocês já viram falar de urticária? Não, urticária nem tanto, mas urticária é uma situação mais... Vocês viram falar de plantas como, por exemplo, cansanção, urtiga. O termo urticária vem de urtiga, porque urtiga é a planta que causa aquele prurido e pode cursar conflictenas e eritemas na região, bastante. Água-viva também, né? Água-viva, mas água-viva você vai ver que são lesões causadas por eletricidade. A gente vai ver lá na frente, tá bom? Que é outra situação da aula. Mas entenda que isso aqui é um sinal. Você saber de onde veio esse sinal, qual foi a causa dele, vai ter que ter uma história prévia. Senão, o máximo que você vai fazer é o quê? Constatar que existe a lesão. E colocar lá, ó, não há sinais de violência. Esse aqui pode ter sido uma lesão acidental. Entendeu? Então, o máximo que você faz é identificar a lesão, coletar esse dado para que seja colocado lá no relatório do cadáver. Tá certo? O papel de vocês é reconhecer as lesões. Ah, professor, de onde é que veio essa lesão? Isso aí vai estar constado em algum lugar. E o médico que vai lá estar à frente a você vai se questionar em relação a isso. Entendeu? Você precisa ver. É algo que eu costumava chamar de CSI. Porque a gente pegava o cadáver lá, você não vai... Ah, isso aqui foi isso. Não, a gente começa a levantar suposições que pode ter sido isso, pode ter acontecido tal hora, e por isso ela está assim. Ela encontrou decúbito dorsal ventral e por isso ela está dessa forma. Então, tudo isso é um processo de investigação que é gerado a partir, tá, dessa provocação sua diante do cadáver. Tá bom? Essa aula vai terminar, meu Deus! Faltam